Bom dia, Ibiraceiras, e bom dia, Ibiraceiros! Hoje nós vamos falar sobre conservação de tartarugas marinhas. Rola a vinheta. Olá, eu sou o Davi, ou também conhecido como Nemo, e eu estou aqui com o Henrico, também conhecido como Kilt, Boa tarde, gente. e com o Felipe Simões, também conhecido como Jala. E aí, pessoal, tudo bom? E hoje nós vamos conversar com o Renato Bruno, o fundador de um projeto chamado Turtle Love, de conservação de tartarugas, lá na Costa Rica. Fala aí, galera, tudo bem? Prazer estar com vocês hoje. Opa, o prazer é nosso, Renato. E para essa edição do podcast do Ibiravoz, nós trouxemos um material auxiliar que vai estar como um post lá no blog ou no site do grupoibiracu.com.br para você conseguir acompanhar com imagens, mapas e informações interessantes que podem te ajudar enquanto você ouve o nosso podcast de hoje. Então, vamos começar pelo começo. Renato, como é que foi a sua trajetória até a fundação do Turtle Love? Cara, foi, acho que uma trajetória parecida com a de muitos biólogos aí do Brasil. Eu comecei na universidade, a universidade que eu fiz lá no Mackenzie. A biologia era muito voltada para a parte da saúde. Eu sempre fui interessado pela parte de biologia de campo, né, de conservação e tal. E a gente tinha poucos recursos nesse sentido. Durante a faculdade eu tranquei um semestre, fui trabalhar na Amazônia com um aluno de mestrado do INPA, lá no Instituto Nacional de Pesquisas. A gente trabalhava com investigação de aves na Reserva Duque, que é ali pertinho de Manaus. Voltei, dei o gás que eu precisava para terminar a universidade e foi legal que eu entreguei meu TCC e 3 dias depois eu estava de volta na Amazônia por causa dos contatos que eu tinha feito e consegui um trabalho numa reserva de desenvolvimento sustentável lá no Baixo Rio Purus. Então lá eu trabalhei com manejo de arapaima, o pessoal estava começando a pescar sustentavelmente o arapaima nas comunidades que eu trabalhei. A bolsa terminou, eu fiquei ali sem saber muito o que fazer e apliquei para trabalhar no Projeto Tamar. Daí trabalhei numa área de alimentação para as tartarugas marinhas no Ceará e para a única área de desova de tartaruga de couro no Brasil, que é ali no Espírito Santo, no norte do Espírito Santo. Trabalhei no Tamar, gostei pra caramba e consegui um voluntariado na Costa Rica com a Sea Turtle Conservancy. Fui para Tortuguero, cheguei lá sem saber muito bem onde que era Tortuguero, e era no Caribe da Costa Rica, né? Costa Rica é um paísinho da América Central, tem as duas costas, ela tá no Atlântico, mas também tá no Pacífico. E eu cheguei em Tortuguero sem saber o que esperava, né? Como isso ia mudar a minha vida. A Sea Turtle Conservancy acaba que era a organização que tem um projeto de conservação de tartaruga mais antigo do mundo e foi fundado pelo Art Carr, que é o cara conhecido como o pai da biologia de tartaruga marinha. Cheguei em 2013 em Tortuguero e até hoje nunca perdi uma temporada de desova de tartaruga lá. Então acabei descobrindo que é um lugar, a segunda maior população de tartaruga verde do mundo, desova ali naquelas praias. E tartaruga de couro, tartaruga de pente, tartaruga cabeçuda. Tem 4 espécies diferentes, é tipo a meca da conservação de tartaruga marinha. Fui ali pela costa toda, né, trabalhando em projetos diferentes. E eu via que tinha esse modelo de conservação onde as organizações dependiam bastante do trabalho voluntário para fazer o monitoramento das praias de desova. E eu fui pegando todo o conhecimento que eu vi nesses lugares e pensando que podia fazer alguma coisa que era na mesma linha, mas que era um pouco diferente, né? Então, acabei indo para Tortuguero fazer o meu mestrado na Universidade do Sudeste da Louisiana, nos Estados Unidos. Conheci um professor que era costarricense e estudei fisiologia de tartaruga verde, mas especificamente os hormônios que controlam ali o ciclo reprodutivo delas e também os efeitos do câmbio climático no êxito reprodutivo dessas tartarugas, né? Daí cheguei na Louisiana no meu último ano do mestrado. Eu vi uma parte de uma praia ali ao sul de Tortuguero, que não tinha ninguém que trabalhava lá ainda. E era uma praia onde tinha muita tartaruga saindo. E aí eu e uns amigos lá da Costa Rica, dos Estados Unidos, da Colômbia, a gente decidiu que era hora de formar uma organização para tomar conta daqueles 6 km de praia ali. E é assim que surgiu a Turtle Love.
Poxa, eu acho sensacional essa história de como a trajetória de você ter ido trabalhar como voluntário lá na Costa Rica, de repente levou para um negócio tão mirabolante no fundo. Isso é muito, muito louco. Tem um ponto que eu acho que é legal a gente comentar nesse momento, para quem está ouvindo esse episódio, que é sobre as espécies de tartaruga marinha que ocorrem no mundo, né? Bom, nós vamos então apresentar para vocês as 7 espécies de tartarugas marinhas que existem no mundo hoje. Cara, 7 espécies, tem uma discussão aí que podem haver 8. Aí no Brasil, por exemplo, a gente tem tartaruga verde, Chelonia midas, tartaruga de pente, Eretmocheles imbricata, tartaruga oliva, Lepidocheles olivácea, tartaruga de couro, Dermocheles coriácea e tartaruga cabeçuda, careta careta. Essas são as espécies que ocorrem no Brasil, seja em água ou em praia fazendo o desove, né, colocando ovos. E aí a gente tem uma tartaruga que é endêmica ou só ocorre na Austrália, que é a tartaruga flatback, da carapaça plana, basicamente, né? É uma parente da Chelonia midas. E a gente tem uma outra tartaruga também no gênero Lepidocheles, que só ocorre no Golfo do México, que é a tartaruga Kempe. Essas são as 7 espécies que ocorrem no mundo. E agora tem uma discussão se a verde do Pacífico pode ser uma outra espécie ou se é a mesma espécie ou uma subespécie da Chelonia midas que ocorre no Brasil também. É interessante se analisar os formatos dos bicos das tartarugas, né? Porque cada uma delas reflete bastante a dieta. A tartaruga cabeçuda e também as do gênero Lepidocheles, as oliváceas, elas têm esse bico mais pontiagudo, né? E uma cabeça em relação ao corpo que é um pouquinho mais largo e maior, porque a inserção de músculo, né? Esses músculos que ajudam a fechar a mandíbula, é grande, então proporciona realmente uma mordida forte para elas e elas comem realmente animais com exoesqueleto, com concha, e elas conseguem quebrar facilmente aí esses exoesqueletos. A verde, por exemplo, que come mais alga ou pasto marinho, ela tem uma cabeça mais arredondada, com bico cerrado, assim, né, para cortar as coisas do chão ou do costão. E a de pente também, porque a de pente, o nome em inglês dela é hawksbill, né, tipo bico de falcão. Então é um bico bem alongado e afiado, porque ela come principalmente esponjas e corais e tal. Então ela consegue cortar o coral e a esponja dos costões e do esqueleto deles também. Uma dúvida que surgiu, Renato, falando da região do Tortolove, Tortuguero fica no nordeste da Costa Rica, né? Exatamente. Tem uma explicação em termos da água ou alguma coisa relacionada aos nutrientes da água que seria um fator responsável? Qual seria o fator responsável por ter uma grande diversidade de tartarugas nessa região específica da Costa Rica? Cara, essa é uma boa pergunta que o Articar lá em Tortuguero vem tentando responder desde 1950 e até hoje a gente não sabe exatamente onde buscar essa resposta, né? Porque tem praias parecidas ali, por exemplo, em Tortuguero, está no nordeste da Costa Rica, e são praias com sistemas de água doce, estuarinos, assim, na parte de trás da praia, e por toda a costa é muito parecido todo esse sistema, né? Mas o que acontece é que essas tartarugas desovam principalmente nos 30 quilômetros de praia que estão dentro do Parque Nacional Tortuguero. A razão disso é um pouco obscura, né? A gente não sabe muito bem por que as tartarugas resolvem ou colocam os ovos ali, né? Provavelmente teve algum êxito aí evolutivo, né? Elas tentaram colocar mais para cima, mais para o norte, mais para o sul, e não ia tão bem, né? Não nasciam tantas crias, tantos neonatos, e como as tartarugas tendem a ser fiéis às praias onde nasceram, então se uma fêmea hoje em dia nasce na praia de Tortuguero, a gente acredita que 20, 30 anos depois ela volta a colocar os ovos ali na mesma praia, né? Talvez pelo fator que o êxito da eclosão, né, do nascimento dos ovos naquela porção ali pode ter sido maior por questões da areia ou então dos nutrientes da praia. Pode ter levado a que mais tartarugas voltassem ali nos anos seguintes, né, e assim fosse criando essa população gigante que hoje em dia coloca mais de 100 mil ninhos aí no Parque Nacional Tortuguero. Pelo fato de ser, como se disse, obscuro, vocês ainda não têm certeza de todos os fatores que influenciaram
para ser uma região muito diversa, vocês têm alguma ideia, por exemplo, tipo, dos impactos, por exemplo, das mudanças climáticas na região, como que poderia afetar? Porque eu vi recentemente que teve uma frente fria típica na região do Golfo do México, que, assim, esfriou a água num ponto que as tartarugas tiveram que ser resgatadas, né? Acho que mais de 5 mil tartarugas, não sei se você chegou a ver essa notícia, elas tinham ido para o Golfo do México, só que ficou muito mais frio do que era normalmente por conta de uma frente fria típica. E isso, por mais que seja um negócio, digamos assim, algo atípico, pode ser que seja uma coisa, em algumas regiões do mundo, que seja mais frequente. Não sei, assim, uma mudança climática mais abrupta, temperatura da água, enfim. Você sabe dizer, por exemplo, se você já tem alguns sinais de mudanças climáticas afetando as populações de tartaruga marinha naquela região ou não? Então, foi interessante mesmo esse negócio no Texas, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. Esse é um fenômeno que acontece quase todos os anos, né? O pessoal chama de cold stun. São as tartarugas que chegam um momento que a água fica muito fria, elas aparecem na praia letárgicas, né? Porque são répteis, o metabolismo diminui quando está muito frio. Então, elas acabam chegando nas praias assim, quase mortas. Algumas morrem, outras não. Mas geralmente podem ser recuperadas. E realmente pode ter alguma coisa a ver com o câmbio climático, que é uma frente fria não fora de época, mas talvez extrema, né? Mas o negócio é o seguinte, como qualquer animal, né, você tem a distribuição geográfica deles, que são muitas vezes delimitadas pelas temperaturas, né? Então, se você tem animais com a distribuição geográfica limitada aos trópicos, quando você começa a ir muito para o norte ou muito para o sul, eles batem num limite deles, né? Por exemplo, das dermocheles fazendo ninho em praias de São Paulo e em outros lugares, né? Então, o que pode estar acontecendo é que, como fica muito quente, elas tenham condições para desovar em latitudes mais elevadas. Então, pode ser uma das coisas que está influenciando as tartarugas no mundo todo, né? E em Tortugueiro, especificamente, tem duas coisas que são interessantes. Uma, o Articar, desde lá dos 50, de novo, ele falava uma teoria sobre as praias que respiram, né? Então, a ideia é que quando a maré baixa, ela traz o oxigênio para dentro da areia, né? Ela basicamente puxa o ar quando a maré baixa, e quando a maré sobe, ela expira, né? Inspira na maré baixando, expira na maré subindo. E hoje em dia, com o aumento dos níveis dos mares, o que acontece é que a gente não tem umas marés que baixam e sobem tanto, né? A gente está perdendo muita praia lá no nordeste da Costa Rica, pelos níveis do mar que está subindo. Então, sem essa oxigenação da areia, a gente está encontrando os níveis de nascimento muito baixos para dermocheles especificamente, que não passam dos 50%. Então, se ela coloca 100 ovos, o máximo de 50 ovos viram neonatos, né? Essa é uma das coisas que está influenciando. E uma outra coisa que a gente viu durante o meu mestrado, eu até publiquei um artigo a respeito disso, foi que o El Niño, 2 anos depois de um evento de El Niño, quando a água do Pacífico está quente, né, a gente vê que tem menos ninhos de tartaruga verde em Tortugueiro. Isso a gente acha que é porque o El Niño influencia também a temperatura das águas no Caribe, e isso pode diminuir a qualidade e a quantidade de pasto marinho disponível para as tartarugas verdes, né, que é o principal alimento delas. Então, tendo baixa qualidade de comida, elas, em vez de desovarem esse ano, elas esperam até o ano que vem para conseguir comer suficiente, adquirir toda a energia que necessita para elas migrarem, colocarem os ovos e voltarem para a zona de alimentação. Interessante. E sobre essa questão, né, dessa fidelidade, né, a praia em que ela nasce, provavelmente a praia em que ela volta para colocar os ovos depois. Com essas mudanças, a variação dos Darmocheles aqui em São Paulo, Paraná, ou então mesmo essas mudanças que você disse mais ao norte aí da Costa Rica, a gente pode esperar talvez uma pressão para gerar novas regiões em que existam programas de conservação para tartarugas marinhas, principalmente para proteger esses ovos, esses ninhos? Eu acho que sim, cara. Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque em vários lugares agora no Mediterrâneo ali, com o aumento da população de careta-careta, da tartaruga cabeçuda, você tem elas fazendo ninho em outras partes da Espanha, ali dentro do Mediterrâneo, que antes não ocorriam. Isso é 2, 3 ninhos por ano, assim, em Barcelona, em outros lugares que o pessoal nunca tinha ouvido falar de tartaruga desovando, agora as tartarugas estão desovando.
E isso faz com que se gerem iniciativas locais, sejam por parte de ONGs ou por parte dos moradores ali da região que se organizam. Mas, sim, eu acho que isso vai gerar demanda por outros projetos de conservação. Ou então, que os projetos de conservação em certas áreas sejam mais abrangentes também para desenvolver a expertise aí de como lidar com o ninho de tartaruga marinha. Olha, acho que esse é um bom ponto para voltar atrás lá na questão de você montando a Turtle Love, né? Que você disse que foi, se não me engano, quando você saiu do mestrado, né? Já começou a se mobilizar por isso. Foi, cara. Então, eu fiz meu mestrado em Tortuguero e eu sabia que depois do limite sul não tinha nenhum projeto de conservação. Tinha uma praia de 6 quilômetros que provavelmente, devido à quantidade de tartaruga que saía em Tortuguero para desovar, eu imaginava que ali tinha que sair muita tartaruga também, mas não tinha ninguém trabalhando ali naquela praia. A praia estava num limbo burocrático, porque uma área de conservação dizia que pertencia a outra e outra área de conservação dizia que pertencia a uma. No final das contas, durante o meu mestrado, eu vi que eles tinham resolvido essa disputa e aí eu já conhecia todo o pessoal que dava as autorizações de pesquisa. Daí eu pedi a primeira autorização de pesquisa naquela área para a gente fazer um projeto preliminar e ver quanta tartaruga saía ali, né? E ao mesmo tempo foi oportuno porque a gente conseguiu uma bolsa de um programa que chama Billion Baby Turtles. É de uma organização que basicamente trabalha com turismo de observação de tartarugas marinhas e eles criaram esse fundo, o Billion Baby Turtles, para salvar 1 bilhão de bebês de tartaruga através de projetos como o nosso. E a gente conseguiu o fundo que cobria os custos dos nossos primeiros 3 anos de operação. E aí a gente começou, né? Pudemos contratar um staff local e aí vamos ver qual era o status daquela população ali de tartarugas marinhas, né? Então a gente viu que tem ali entre 700 e 800 ninhos de tartaruga verde todos os anos, além de outros 100 ninhos de tartaruga democheres, de tartaruga de couro, e outros 15 a 20 ninhos de tartaruga de pente. E aí, às vezes a gente também encontra tartaruga cabeçuda lá, mas é esporádico. E é interessante porque nessa zona há muita caça furtiva de tartarugas e também a coleta dos ovos. Então a gente, como trabalha nesses 6 km de praia, a gente gera conhecimento que o Ministério do Meio Ambiente, através dos guarda-parques e de todo o pessoal que trabalha lá no Parque Tortuguero, consegue proteger as tartarugas marinhas que fazem ninho ali de maneira mais eficaz. Uma coisa que eu tinha pensado, vocês fazem a pesquisa com essas espécies em todos os tipos de aspectos da biologia delas. Então, por exemplo, vocês têm um foco maior em reprodução ou vocês também fazem projetos, por exemplo, qual que é a dieta dessas tartarugas, dessas espécies na região, tudo mais, ou se é voltado especificamente para a parte reprodutiva mesmo? Cara, boa pergunta. A Turtle Love, ela é mais que uma organização para investigação, para pesquisa. A Turtle Love é uma organização de conservação, né? Então a gente desenvolve um protocolo de trabalho em praia que é muito parecido e tem que ser constante todos os anos, né? Então a gente quer saber informações específicas, por exemplo, qual é o número de ninhos de tartaruga que saíram naquela praia por espécie, né? Qual é o êxito reprodutivo, quantos ovos colocados, quantas crias, quantos neonatos foram produzidos. Essas são informações que a gente gera todos os anos e a gente espera estar gerando essa informação daqui a 50 anos. Né? Assim a gente pode acompanhar as flutuações dessa população e entender alguns parâmetros da ecologia. Mas a função da Turtle Love específica é estar ali para que essa praia produza mais e mais neonatos de tartarugas marinhas. Né? Então, a gente colocando mais tartaruguinhas no mar, a gente espera que essa população de tartaruga verde, que diminuiu mais de 97% desde tempos pré-colombianos, a gente espera que isso no futuro seja restaurado aos números originais. Né? Mas eu, principalmente, tenho uma veia de pesquisa forte e eu me interesso muito por saber mais da biologia das tartarugas. E eu faço investigação para o meu doutorado e investigações com colaboradores externos para descobrir mais sobre a biologia e entender alguns parâmetros que possam ajudar o manejo daquela população, né? No ano passado, a gente teve uma investigadora portuguesa, uma pesquisadora portuguesa, que esteve lá ajudando a gente a ver o fitness das crias, né? O estado físico das crias e qual a relação com o lugar de desova.
e também com as características maternas. Eu fiz uma investigação em 2020 como bolsista da National Geographic Society na Nicarágua, que é a zona de alimentação dessas tartarugas de tortugueiro. E lá tem uma caça legal de tartarugas marinhas, uma pesca que é legalizada no país, né? Eles podem capturar tartarugas marinhas no Caribe da Nicarágua e eles matam mais de 20 mil indivíduos assim por ano. Nossa. Eu fui lá nessas casas, nesses matadouros aí, coletei várias amostras diferentes, coletei o ovário e os ovidutos das tartarugas para saber um pouco mais sobre a estrutura da população e também coletei amostras de conteúdo estomacal e do esôfago para ver o que essas tartarugas estão comendo, qual é a prevalência de ingestão de plástico, entre outros assuntos aí. Mas a Turtle geralmente trabalha com investigadores externos, né? Então a gente coleta nossos dados básicos ali, faz o arroz com feijão, né? Para manter o projeto e para manter gerando as informações de longo prazo. E a gente facilita que outros investigadores, outros pesquisadores venham e desenvolvam suas teses, suas dissertações em pontos mais específicos, né? A respeito da biologia das tartarugas. E é assim que a gente trabalha com pesquisa praticamente. Renato, eu achei muito interessante o que você comentou da questão da caça predatória e de como isso impacta as tartarugas. Vocês têm que lidar bastante com isso? Como é isso lá no Turtle Love? Uma coisa que é importante, eu acho, ressaltar sobre a caça e a coleta de ovos é que as tartarugas marinhas, principalmente a tartaruga verde, sempre foi assim uma parte importante da dieta aí de povos, né, que viveram naquela região ali desde antes da colonização europeia. A exploração de tartarugas marinhas foi muito importante até, né, para essa colonização. Dizem que Cristóvão Colombo chegou, né, e encontrou as primeiras ilhas que ele encontrou ali foram as Ilhas Caimã, que ele chamou das Ilhas Tortugas, porque tinham muita tartaruga. E era interessante que os marinheiros falam ali nos diários de bordo que o barco ia passando e os caras não conseguiam dormir por semanas porque o barco ia batendo em casco de tartaruga, né? E essa era a população de tartaruga verde, que hoje em dia a gente tem uma parte ínfima do que era no passado. Então o que o pessoal começou a fazer, eles começavam, todos os barcos depois que vieram para explorar as Américas, né? Os caras passavam por aquela região, enchiam de tartaruga e iam de volta, né? Porque aí a tartaruga ficava virada no casco dela e ficava carne fresca por semanas, né? Elas não ficavam vivas, então na hora que os caras queriam carne fresca, eles iam lá, matavam a tartaruga, comiam a carne e boa, né? Então as tartarugas verdes foram parte integrante aí da colonização das Américas. E essa exploração durou, né? Então os caras fizeram todas as vilas ali, os povoados nessas ilhas caribenhas, e chegaram até a extinguir localmente as populações de tartaruga verde. Hoje em dia, por exemplo, você tem uma fazenda de tartaruga verde na Ilha Caimã, mas você não tem desova natural desses animais lá mais. E aí, depois de um certo tempo, que os capitães lá das Ilhas Caimã começaram a ficar sem tartaruga, os caras vinham para a costa da América Central buscando tartaruga, e aí encontraram o Tortugueiro, né, que era o lugar ali das tartarugas e também na Nicarágua. Então, essa cultura de exploração predatória da tartaruga é uma coisa que vem de séculos atrás e que a gente, como projeto de conservação, com missão de proteger as tartarugas marinhas através de participação comunitária e de pesquisa aplicada, a gente tem que entender e tentar colocar no contexto, né? Hoje em dia, na Costa Rica é proibido caçar tartaruga, coletar qualquer produto, mas até no ano 2000 você podia caçar tartaruga tranquilamente. Você tinha os matadouros assim, legais de tartaruga numa cidade próxima da onde a gente vive lá, Barra de Parismina. Então a gente tenta colocar em contexto. Então, Renato, eu achei interessante essa questão da caça furtiva, e uma das coisas que eu estava pensando aqui as tartarugas que ocorrem lá no Turtle Love, elas nidificam em épocas similares, né? Ou se elas teriam uma divergência muito grande da época de nidificação, e se isso é provavelmente conhecido por essa galera que faz a caça.
E caso seja conhecido, né, caso esse pessoal saiba, por exemplo, qual é o momento que vai nidificar a tartaruga de couro, qual é o momento que vai nidificar a tartaruga verde, como que vocês fazem para tentar driblar de alguma forma essa caça aos ovos? Cara, das 3 tartarugas que principalmente fazem ninho ali na nossa área de estudo, elas têm temporadas diferentes. A Dermocheres, a tartaruga de couro, sai para fazer ninho entre março e junho, mais ou menos. A tartaruga de pente vem ali de junho até agosto, setembro. E a tartaruga verde entre julho e novembro, mais ou menos. Então, tem uma parte da temporada, que está começando a temporada de tartaruga verde, terminando a temporada de tartaruga de couro, que tem uma sobreposição, né? Então, que saem as 3 espécies ao mesmo tempo até. Agora, a respeito dos locais saberem sobre as temporadas, eles sabem a respeito de toda a biologia de tartarugas marinhas, eles são os melhores tartarugueiros que eu já vi operar. Porque é um pessoal que vive ali a vida inteira, né? E os pais, os avós, os bisavós, tataravós, eram todos caçadores de tartaruga, né? No momento ou em outro, principalmente os homens ali do povoado, todos estiveram envolvidos na caça ou na coleta de ovos de tartaruga marinha, porque, como eu disse, esse era um dos pilares da dieta local. Então, por exemplo, um ninho de tartaruga de couro, a tartaruga sobe, né, para colocar, e aí ela abre o que a gente chama de uma cama, para depois ela fazer o buraco, colocar os ovos, e ela camufla tudo. Uma tartaruga de couro, ela vai dando volta, dando 360 assim na areia, e cobrindo e camuflando o lugar onde os ovos estão de verdade. Então você tem uma área de uns 10 metros quadrados onde está tudo bagunçado, areia, e a câmara de ovos mesmo é uma fração pequena daquela bagunça toda, né? Então é difícil encontrar um ninho de uma tartaruga de couro. E eu vejo os locais lá para encontrarem esses ninhos, eles batem com o calcanhar na areia assim e vão sentir de onde a areia está mais fofa. E nessa maneira eles conseguem encontrar, e também pelo caminho que a tartaruga fez e tal, eles conseguem encontrar os ninhos. Então, são os melhores tartarugueiros que eu já vi. E o que a gente faz para driblar, né? Uma das coisas que a gente faz é só manter a presença em praia. Mantendo a presença em praia, a gente tira um pouco da coragem dos caras irem lá, né? A gente não faz nenhuma atividade tipo de confronto, nem nada assim, mas só o fato da gente estar caminhando praia durante a noite, isso já diminui um pouco a coleta ilegal de ovos. E outras coisas que a gente faz, a gente muda os ninhos de lugar. A gente pega os ninhos onde a tartaruga colocou e a gente escava um ninho artificial, onde não tem a marca da tartaruga, então é difícil os caras verem que tá ali o ninho. E a terceira opção é que a gente translada esses ninhos para um curral, né, para um viveiro, onde o pessoal chama lá. E aí a gente coloca esses ninhos com espaço de 1 metro entre cada um deles, faz o controle da umidade, controle da temperatura, a incubação um pouquinho mais artificial do que normal, mas ajuda porque assim a gente consegue ter alguém cuidando esse viveiro 24 horas por dia e assim ninguém rouba os ninhos, né? Então são aí 3 alternativas: ou a gente trabalha com eles em praia, ou a gente muda eles para um lugar na mesma praia, ou para um viveiro. Renato, pergunta: o que é necessário para manejar esses ninhos? Assim, quais são os cuidados que você tem que tomar ao lidar com os ovos? Cara, ninho de tartaruga marinha, por ser um animal que durante um período da incubação a temperatura influencia o sexo da tartaruguinha, é interessante porque diferente da gente, o ser humano, no ser humano quando ocorre a fecundação, você já sabe se vai ser homem ou mulher, né? Porque tem os cromossomos sexuais. Nas tartarugas marinhas, a temperatura é que diz se a tartaruguinha vai ser macho ou fêmea. Então, temperaturas mais altas produzem mais fêmeas e temperaturas mais baixas produzem mais machos. Então, a temperatura sempre é um fator importante para a gente, né? A gente tem que cavar um ninho na mesma profundidade que a tartaruga cavaria o ninho dela. Se esse ninho já foi colocado há algumas horas, o embrião ele se adere a uma dos lados do ovo, assim, né? E aí, se você gira esse ovo, quando o embrião já se posicionou, você rasga a membrana onde o embrião estava ali acoplado, né? Então, aí esse ovo já não vai nascer mais.
Então, principalmente o movimento, né, a forma mecânica que a gente pega os ovos, coloca eles na bolsa ou onde a gente vai transportar, sempre não girar. E então, dentro das características do ninho também que a gente faz artificialmente são importantes. Profundidade, a distância da linha da maré, se tem plantas, raízes e etc. ao redor. Tudo isso são fatores que a gente considera no momento de movimentar os ninhos, né? E, obviamente, sempre usando luva, não tendo repelente ou protetor solar, nenhum químico nas mãos. Esses são os fatores principais assim, que a gente considera no momento de realocar os ninhos. Uma curiosidade que surgiu. Então, assim, como você disse, né, você tem pesquisadores, né, pesquisadoras vindo de vários lugares do mundo, podendo trabalhar lá, mas grande parte do sustento, né, digamos assim, do Turtle para manter financeiramente, vem através do programa voluntariado. Como que funciona esse voluntariado? Assim, tipo, o que a pessoa precisa fazer para conseguir ser voluntário na Turtle Love? E como é que seria a rotina dessa pessoa? Assim, como é que seria esse programa? Então, com a Turtle Love, a gente oferece alguns tipos de possibilidades, né, para a pessoa se envolver. Uma delas é aplicar para uma das vagas de assistente de pesquisa. Assistente de pesquisa, geralmente, são pessoas que lidam com o meio ambiente, não necessariamente biólogos, mas pode ser gente de comunicação, pode ser engenharia florestal, oceanografia, qualquer pessoa que demonstre interesse e paixão pela natureza, né? Então a gente traz esses profissionais de início de carreira para trabalhar com a gente como assistente de pesquisa. E para esses profissionais, para essas pessoas, a gente cobre o alojamento e a comida. É uma posição ainda assim que é voluntária, não tem salário, mas a gente abre 2 ou 3 postos de assistente de pesquisa por ano. E a outra maneira para as pessoas que querem participar por um curto prazo é vir de voluntário. E aí a Turtle Love cobra uma taxa para cobrir o alojamento e a comida dessas pessoas. E então, para quem quiser saber mais informações, pode acessar o nosso site, né, que é turtleslove.org. E aí vai estar no blog também. Uma coisa que eu acho sensacional também, na proposta que você comentou do Turtle Love, é que, ao contrário de vários programas que eu já vi, vocês não têm o intuito de virar para a população local que explora as tartarugas de uma maneira financeiramente viável para eles, mas que envolve a carne da tartaruga, os ovos da tartaruga. Vocês não estão tentando proibir eles de fazer o que eles sempre fizeram, ou tentar inibir de alguma maneira, e só mostrar para eles que existe uma maneira mais saudável para as tartarugas e que ainda assim vai conseguir gerar renda para eles e não vai alienar eles, mas sim introduzir eles a um sistema que é mais saudável para aquele lugar. E é isso que eu acho muito, muito, muito interessante na iniciativa de vocês. Obrigado, e é exatamente essa a nossa ideia, porque todos os esforços de conservação que vêm de cima para baixo, geralmente são vistos com desconfiança por parte da população, né? Então, geralmente o que acontece é o governo que fala, teve uma moratória, você já não pode mais pescar esse tipo de peixe, ou você não pode mais caçar essa tartaruga, mas sem nenhum incentivo e nenhum estímulo para aprender alguma profissão que seja diferente daquilo, né? Então, a nossa ideia não é chegar com o fardo do homem branco lá e falar para o pessoal como eles têm que fazer, senão que é propor uma maneira diferente, exatamente. Sim, e também é o novo paradigma, né, da conservação, que é um movimento muito forte de tentar tirar aquela conservação de o homem isolado na natureza, e é tudo uma questão de você separar e de você não deixar as pessoas terem acesso, quando na verdade a nova teoria da conservação, de como ela deveria ser feita, pelo que a gente acredita hoje em dia, é com o envolvimento da população e com uma reeducação, e você criar maneiras do negócio ser economicamente viável de uma maneira sustentável. E sem alienar a população que vive ali, até porque ninguém tem o direito de tirar as pessoas que já moram lá, sabe? E também porque você quer mudar a percepção das pessoas em relação a isso, você não vai fazer uma mudança em pouco tempo. Você tem uma mudança que vai vir ao longo das gerações, e para isso que tem a educação ambiental, né? Que é um dos trabalhos que vocês fazem, né? Cara, a conservação, quando ela vem de cima para baixo, do governo dizendo como tem que ser, ou de alguém que chega de fora dizendo como tem que ser para a população local, geralmente ela não funciona, ela é vista com desconfiança, e 2, ela não é economicamente viável, porque você
se proibir, você tem que ter a força para estar verificando se essa lei se está cumprindo, né, ou não. Por exemplo, lá no Amazonas, onde eu trabalhava na reserva do Piaga Supurus, é um monte de coisa proibida, né? Você não pode caçar pato, você não pode caçar anta, você não pode fazer um monte de coisa. Mas assim, o Amazonas inteiro, sei lá quantos barcos do IBAMA deve ter lá para proteger, do CMBio para proteger toda aquela área, né? E aí você precisa do cara que contrata, do barco, da gasolina, tudo isso para ver que se estão cumprindo essas leis. Então, quando a medida de conservação vem imposta, há uma série de dificuldades em implementá-la de verdade. Já quando vem por parte da população, seja por uma mudança de consciência ou porque uma exploração economicamente sustentável e ambientalmente sustentável está acontecendo, então é muito mais fácil de implementar. Isso, inclusive, me lembra de uma coisa que eu queria perguntar. Como vocês percebem o impacto de vocês, né, das atividades de vocês para as populações de tartaruga? Tipo, vocês conseguem já perceber uma mudança grande nas populações desde o começo do projeto até agora? Cara, o que a gente vê nos nossos parâmetros principais, nos números que a gente olha para medir os progressos, em 2018, nas nossas investigações preliminares, a gente viu que 90% dos ovos de tartarugas marinhas colocados na nossa área de estudo eram roubados. Em 2019, que foi nossa primeira temporada, isso baixou para 30%, e hoje em dia, 2020, caiu ainda mais, foi 13% de todos os ninhos foram roubados. Então isso foi uma coisa que surpreendeu a gente, no tão rápido que aconteceu, mas a gente também acha que pode ter um viés aí da pandemia, porque tem as praias adjacentes lá que não foram tão protegidas por falta de recursos, falta de voluntários, e que o pessoal que roubava ovos ali na nossa área de estudo pode ter migrado suas atividades para uma outra praia mais perto, que já não estava tendo tanto monitoramento. Em termos da comunidade, no primeiro ano a gente conseguiu canalizar mais de $1.000 para comunidades locais entre os salários que a gente pagava e o pessoal que a gente recrutava como voluntários, investigadores e tal, né? Então a gente começava a fazer um capital ali girar dentro da comunidade por parte das pessoas que estavam participando no programa da Turtle Love. Então esses são indicadores importantes. A gente calculou que nesses 2 anos de proteção, a gente protegeu mais ou menos 150 mil neonatos de tartaruga marinhas, que é um número importante também. Mas o impacto disso na população de tartarugas marinhas ainda leva muito tempo para ver, né? As tartarugas marinhas são animais que podem demorar até 30 anos só para atingir a maturidade sexual. Então, para a gente ver que a gente fez a diferença para a população de tartaruga marinha, isso ainda vai tomar um tempinho. Mas esses indicadores que eu mencionei anteriormente aí são os que a gente usa para calcular o nosso impacto, tanto para as tartarugas quanto para a comunidade local. Nossa, isso é bastante interessante, na real, que existe esse retorno. Agora, falando também da questão do monitoramento, né, que vocês fazem das praias e tudo mais, você gostaria de falar um pouco mais sobre como é que é o dia a dia de vocês, quando vocês estão fazendo monitoramento? Boa! Turtle Love está lá participando com a gente em Barra de Parismina, no nordeste da Costa Rica, povoadinho de pescador. E a ideia é a gente acorda sempre cedo, porque ali perto do Equador o sol é forte e fica quente rapidinho. Então a primeira atividade do dia é a gente fazer o censo matutino, que serve para contar os rastros de tartaruga marinha, né? Então esses censos a gente vai contando todos os rastros que tem na praia, identificando a espécie da tartaruga baseado no rastro. Por exemplo, a tartaruga verde tem um rastro paralelo, a tartaruga de pente tem um rastro que é assimétrico, né? Elas usam uma nadadeira a cada vez para fazer o rastro. As tartarugas verdes e as tartarugas de couro usam as duas ao mesmo tempo. A gente anda os 6 km da praia contando os rastros e vendo se esses rastros de verdade viraram ninhos ou se eles eram meia-lua. Meia-lua é o que a gente fala quando a tartaruga sobe a praia, não faz o ninho e retorna ao mar. A gente conta os ninhos versus as meia-luas. A gente chega no limite norte da nossa área de estudo, que é o Rio Ralova. Geralmente a gente dá uma entradinha ali no mar ou no rio para dar uma refrescada e aí faz a caminhada de volta. Então na caminhada de volta já vai pela praia, pegando o coco dos coqueiros ali, tomando água de coco e volta para nossa casa. Lá na casa a gente dá uma descansada, geralmente de tarde
A gente tem algumas atividades de educação ambiental, agora com a pandemia está um pouco devagar, mas a gente trabalha nas escolas locais, fazendo algumas aulas temáticas, alguns projetos com as crianças da comunidade local, e se prepara para a noite. Aí à noite um outro grupo, geralmente, para não cansar o grupo que foi de manhã, um outro grupo vai para a patrulha noturna, que é quando a gente espera encontrar as fêmeas de tartarugas marinhas que estão desovando, né? Quando a gente encontra uma fêmea de tartaruga marinha, a primeira coisa que a gente vê geralmente é o rastro. Baseado na posição do rastro, a gente consegue saber se é um rastro de subida ou de descida. E aí, se é um rastro de subida e não tem nenhuma descida por perto, a gente acha que a tartaruga está lá em cima ainda desovando, né? Daí a ideia é subir devagarinho pelo rastro dela de subida até ver a silhueta da tartaruga. Geralmente a gente quer sempre ficar na parte de trás, né, para não passar na frente dela e estressar o animal. A gente vê em que parte do processo a tartaruga marinha tá, se ela já está desovando, se ela ainda está cavando o buraco. A gente só trabalha com elas depois que elas começaram a desovar, porque antes disso a gente pode atrapalhar o processo inteiro. Então, já quando elas terminaram e estão tapando o ninho, a gente faz as medidas, a gente dá uma medida de comprimento e de largura da carapaça, marca elas com anilhas metálicas, e isso serve na próxima vez que essa tartaruga vem à praia, a gente sabe que é aquele indivíduo, né? A gente tem a identificação individual delas. E a gente pegou umas tartarugas na temporada passada que tinham sido marcadas na ilha de Montserrat, na parte de fora das ilhas do Caribe, assim. Então, uma trajetória bem bacana. E eu já vi uma tartaruga de couro que vinha do Canadá, só por causa dessas anilhas metálicas. E essas são nossas atividades durante a noite. A gente encontra as fêmeas e a gente, nesse momento, então, quando elas estão colocando os ninhos, a gente move os ovos de lugar, coloca eles em outros lugares na praia ou então no viveiro. Renato, sobre essa atividade noturna, como é que funciona a questão da luz? Assim, vocês vão com lanternas ou não? Porque eu lembro que eu estava na Praia do Forte um tempo atrás e falaram que lá era proibido colocar fontes de luz muito altas, tipo postes, essas coisas, perto da praia, porque a luz, ela servia, principalmente a luz da lua, servia como uma forma da tartaruga se orientar na hora que ela sai da água para desovar. Um dos fatores principais que levam a gente a não querer ter fontes de luz na praia é porque as tartaruguinhas, quando saem do ninho, a parte mais clara ali que elas veem geralmente é o mar, né? E elas se orientam por essa claridade, elas chegam até o mar. Não necessariamente da lua, mas só reflexo do mar ali mesmo durante a noite é o que atrai as tartaruguinhas para aquele local. Então, se você tem uma luz que está nos hotéis ali, geralmente que são opostos ao mar, o que você tem é todas essas tartaruguinhas indo para o lado errado, né? Ali na Praia 3, onde a gente trabalha, não tem nenhum desenvolvimento, assim, então não tem hotel, não tem nada. Então é bem escuro. O que a gente faz é, chega na praia e a gente deixa nossos olhos ajustarem à escuridão. E a maior parte da caminhada a gente faz sem luz. E aí o que acontece é, quando a gente está trabalhando nas tartarugas, a gente usa luz, mas só luz vermelha. Porque esse comprimento de onda não afeta tanto as tartarugas como uma luz branca aí, né, diferente. E além das tartarugas, né, uma coisa interessante para falar para quem está ouvindo o podcast é que é uma das regiões que tem mais chance de você encontrar onça, né, uma das áreas mais preservadas também da Costa Rica. Então, eu imagino que para quem tem interesse de fazer o voluntariado, não só vai aprender muito com as tartarugas marinhas, como também vai ter contato com vários grupos animais que, às vezes, até tipo, a gente pode ter no Brasil, só que lá é muito mais fácil de visualizar, né? Então, é uma experiência de natureza completa. Cara, Costa Rica é um dos lugares únicos, assim, no mundo. Tem alguma relação similar que pode acontecer ali na Península de Yucatán e também em Belize, que são as onças pintadas, chegam na praia para comer as tartarugas. E ali no Parque Nacional Tortuguero, hoje em dia, pode ser uma das densidades maiores de onça no mundo, assim. E é interessante, eu trabalhando no sul do Parque Tortuguero, você sai para fazer as caminhadas noturnas e aí você vê, né, as pegadas das onças e tal. Até uma vez a gente fez a caminhada e na caminhada de volta estava uma pegada da onça dentro das nossas pegadas, assim. Então elas foram ali dando uma seguida na gente. Teve uma ocasião também que eu cheguei a ver uma família dessas onças comendo uma tartaruga de couro. É impressionante. E isso é uma das coisas ali, né? A gente vê onça, a gente vê anta, a gente vê porco selvagem, bicho preguiça de 2 espécies, 3 espécies de macacos.
A Costa Rica é conhecida, né, pela concentração ali de biodiversidade, e essa parte do sul do Parque Tortugueiro ali é muito selvagem, algo que vai ficar na memória com certeza. Bom, Renato, a conversa foi boa, mas eu acho que é bom a gente dar um fôlego aqui também para os ouvintes, né? Foi muito conteúdo legal. E o convite está mais que aberto para quando você quiser voltar aqui, se quiser contar mais histórias aí das suas aventuras pela conservação. E eu deixo o convite aqui para os ouvintes para consultar as nossas outras redes sociais, né? A gente tem material no YouTube também sobre espécies brasileiras ameaçadas. A gente tem um Instagram e um Facebook que estão com bastante conteúdo novo agora. E para você que chegou até o final desse episódio e não acompanhou o nosso material complementar no blog, pode dar uma olhada em algumas fotos, mapas e links que a gente vai deixar por lá. É grupoibiracu.com.br/blog. Ou então assim que você entrar no nosso site ou pesquisar no Google Grupo Ibiraçu, vem lá em cima. Bom, Renato, eu deixo esse finalzinho aqui então de episódio para se você quiser divulgar as redes sociais da Turtle Love, né? Quais redes vocês têm, qual que é o nome... Beleza, brigadão, gente, por me receber aqui. Espero que tenha sido interessante aí, parte do que a gente trocou essa ideia. Quem quiser saber mais informações sobre a Turtle Love e ajudar a gente a espalhar a palavra aí sobre o nosso trabalho na Costa Rica, pode seguir a gente pelo Facebook, que é o @TurtleLoveProject, e no Instagram, que é @TurtleLoveCR. E aí a gente está sempre postando também material sobre conservação de tartaruga marinha na região e sobre biologia, tudo de interesse, eu acho, para a audiência aqui do programa. Então, brigadão aí a todo mundo que ouviu. Vamos que vamos.